começando mais uma edição de O Assunto É, falando de apicultura e meliponicultura com a agrônoma Vandira Pereira da Mata, presidente do Conselho Nacional do Agronegócio de Abelhas, CNA. Vandira, por que Itabuna foi escolhida como sede da Expomel? Olá, senhores telespectadores. Bom, Itabuna foi escolhida, né, como sede da Expomel, que é uma atividade onde está inserido o Congresso Nacional de Apicultura e Meliponicultura, devido ao interesse, né, do próprio prefeito, que quer transformar Itabuna, conhecida como cidade amiga das abelhas. E para isso tem uma série de atividades locais, e a Expomel é apenas uma delas. E essa cidade amiga das abelhas, como é que isso seria viabilizado? Como é que faz essa construção? Bom, essa construção ela está começando com essa visibilidade da cidade, né? Porque hoje, para este evento que nós estamos aqui falando a respeito, vem pessoas de todo o Brasil, que é um congresso nacional, e virão outras ações. A Expomel, muito provavelmente, ela já está na pauta para acontecer anualmente, não com o congresso, com outros eventos técnicos científicos, mas essa movimentação que vai acontecer no entorno do congresso, que é a Expomel, ela vai acontecer anualmente, e também a aquisição de uma área que será destinada à instalação de apiários e meliponários. Apiário é uma área onde vai se criar abelhas do gênero Apis, que vocês conhecem como abelha Europa, ou abelha africanizada, ou abelha italiana, e áreas onde vão ser criadas abelhas meliponas, que são abelhas nativas sem ferrão. Bem, o congresso começa agora, no momento em que o preço do mel caiu no mercado nacional de 14 para R$4. Isso é uma crise? De que forma ela se manifesta? Bom, é uma ousadia até nossa, né, fazer um congresso justamente com esse cenário. Mas nós sabemos que são nas crises que aparecem as oportunidades. Por motivos alheios à conjuntura nacional, que no caso seria de exportação, então hoje vários países estão produzindo o mel que nós produzíamos e temos de melhor, que é o mel orgânico, então o preço caiu muito lá fora. Então nós temos hoje que discutir quais são as outras alternativas que nós temos para incrementar o mercado interno, porque nós não podemos ficar só dependentes do mercado externo, do mercado de exportação. Então nós temos várias alternativas aqui que nós podemos discorrer. Mas além do mel, a abelha também produz o própolis, que é outro produto que tem uma utilização vasta. O própolis, como é que está esse mercado? Bom, a abelha produz mel, que é o produto mais abundante, mais conhecido. Pólen, que é o gameta masculino das plantas que as abelhas usam como fonte de proteína na alimentação delas, e os homens, depois que desidratam, também estão usando a sua alimentação. Produz própolis, que é, posso dizer assim, o produto mais estudado, mais utilizado na apiterapia, que é o tratamento de doenças através dos produtos das abelhas. Então, própolis, nossa própolis é conhecida no mundo. Eu estou retornando de um congresso internacional, e onde eu fui assistir algumas palestras sobre apiterapia, e não se fala em própolis no mundo que não se cite a própolis brasileira. E aqui na região, do Baixo Sul para cá, nós temos um potencial enorme para produzir a própolis mais cara, e a própolis considerada a melhor do mundo, que é a própolis vermelha, a própolis de mangue, que são plantas que só dão, a planta que fornece a resina para a produção dessa própolis, ela só dá em ambientes de transição da água doce para água salgada, em estuários e em mangues. Então aqui nós temos muito. Sim, e você, por exemplo, produz mel na ilha de Itaparica, no caso, perto de Salvador, num sítio. E onde se pode produzir o mel? Em que lugar a pessoa pode explorar essa atividade econômica? Bom, essa atividade econômica ela pode ser explorada em qualquer lugar que se disponha de plantas, que nós consideramos como pastagem, porque a abelha é um animal como outro qualquer que precisa de pastagem apícola e meliponícola.
Eu crio em Itaparica, na ilha de Itaparica, no município de Veracruz, mais especificamente na ilha de Aratuba, na área urbana, porque eu trabalho com abelhas nativas sem ferrão e não com abelha do gênero Apis. E essas abelhas têm alta produtividade? Como é que elas se comportam em termos de produtividade e tecnologia? A abelha nativa, ela é uma abelha mais fácil de se trabalhar, ela é uma abelha que, por não ter ferrão, ela não provoca todos aqueles transtornos que a abelha Apis causa, né? Não precisa usar toda aquela roupa, só que a produção dela é menor, porque dentro de uma colmeia tem menos indivíduos, mas o mel dela é muito mais caro, muito mais valorizado. E agora que ele foi praticamente descoberto pela cozinha gourmet, os grandes chefes de cozinha estão usando esses méis em pratos assim sofisticados, e esse mel está muito caro. E o mel, ele é bom para o diabético também? O diabético pode consumir o mel? Eu não recomendo que o diabético use mel. Eu acho que ele tem que consultar o médico dele, porque o médico é que vai saber qual o nível da diabetes e em que momentos e a dosagem que ele pode usar de mel. Algumas pessoas que eu conheço usam, mas sob orientação. Mas como na cozinha gourmet pode usar? O diabético não vai comer. Mas e na cozinha gourmet você acha que um chefe vai colocar 1 litro de mel, vai botar uma colher de sopa de mel? São pequenas quantidades, pequenas é por isso que quantidades, eu tô dizendo que pode apenas para, digamos assim, dar um realce no sabor, dar uma sofisticação no alimento. E o Brasil hoje na produção de mel, ele se situa em que lugar no mercado internacional? É um país, o maior produtor, o segundo produtor? Não, não é o maior produtor, não é o segundo produtor. Ele estava, não sei hoje, com toda essa crise que nosso mel não está sendo exportado, que era o 8º colocado. 8º colocado. Mas o nosso mel era considerado o melhor mel do mundo. E é um mel premiado. Agora mesmo, nesse congresso que eu estou retornando, nós ganhamos o prêmio. Um exportador de Santa Catarina, um produtor de Santa Catarina, ganhou o prêmio de melhor mel do mundo. Estamos encerrando a primeira fase de O Assunto falando de apicultura e meliponicultura com Wandira Pereira da Mata, presidente do Conselho Nacional do Agronegócio de Abelhas, Estamos começando a segunda etapa de O Assunto falando de apicultura e meliponicultura com a agrônoma Wandira Pereira da Mata, presidente do Conselho Nacional do Agronegócio de Abelhas. Sim, e a infraestrutura do Expomel, como é que está sendo montada? Vai ter o teatro onde vão ser realizadas as palestras e o que mais? Vai ter estandes, vai ter exposição de quê? Bom, a Expomel, eu aproveito e convido a todos que puderem comparecer, porque realmente está sendo montada uma estrutura maravilhosa, né, para poder oferecer ao pessoal não só conhecer o mundo das abelhas, mas também ver o que é que nós temos hoje de orgânicos. Então, nós vamos ter música, nós temos uma praça de alimentação com food truck, nós temos acarajé orgânico, né, está sendo vendido acarajé orgânico, acarajé natural, né, normal. Tem restaurante, que o pessoal quiser ir almoçar, jantar, depois ouvir uma boa música, nós vamos ter. Mas nós vamos ter também atividades lúdicas para crianças. Nós vamos ter um espaço, a natureza em exposição, onde nós vamos mostrar animais, vamos falar sobre a natureza, sobre a sustentabilidade, toda essa crise ambiental que nós estamos atravessando. E já temos uma série de escolas que vão participar visitando esses estandes. Nós vamos ter abelhas vivas sendo expostas, nós vamos ter um meliponário montado. Então, tem muitas atrações. Então, vai ser assim uma coisa realmente grandiosa. Tem uma feira de produtos para apicultores, meliponicultores, mas também para consumidores, que onde vão ser comercializado mel de abelhas Apis, o mel comum, que todos conhecem, mas também o mel da abelha uruçu, mel de outras abelhas. Então, é interessante se ir para se conhecer. Toda essa estrutura foi montada para vocês, foi montada para um público que não só aqueles que conhecem de abelhas, mas também aqueles que querem conhecer não a parte de produção, mas também a parte de consumo. Como o consumidor se situa nesse contexto da apicultura e meliponicultura.
Sim, e o Congresso Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura do CNA, qual é o foco que ele vai dar esse ano nos debates? Quais são os temas mais Antes de falar dos discutidos? temas, eu vou falar da estrutura do Congresso. Então, Sim. o nosso Congresso ele está dividido em palestras e mesas redondas, onde serão abordados temas técnicos, mas também temas contextuais. Como é que está a apicultura hoje? Quais são as oportunidades que nós temos? Como é que está o mercado interno, externo? O que é que nós podemos fazer? Quais são os anseios desses criadores de abelhas? Mas também nós teremos minicursos, né? Nesses minicursos, vários temas serão tratados, técnicos. Nós temos também assim, um assunto interessantíssimo, que é a apiterapia. O que é a apiterapia? Que é o tratamento de doenças, principalmente câncer, utilizando os produtos da colmeia. As pessoas não sabem a riqueza que se tem aqui com essa própolis que eu falei anteriormente, que é a própolis vermelha, a própolis verde, que é produzida no Sudeste, a própolis de um modo geral, o pólen no tratamento de câncer de próstata, de doenças de próstata, massagem de mel, que é relaxante. Nós temos médicos, vamos ter palestra e minicurso ministrado por médicos antropofísicos, né? Então, assim, eu acho que é uma oportunidade excelente para os criadores de abelhas se situarem dentro do contexto atual da apicultura e meliponicultura. Teremos também oficinas, inclusive oficina de gastronomia com mel, utilizando mel de abelhas, utilizando pólen. Então, está muito diversificado, está muito rico, está muito atrativo. Compareçam. E Itabuna pode sediar, em definitivo, realizações de Expomel a cada ano? Há esse projeto? O projeto para se realizar o Expomel é anual. É o projeto que nós estamos deixando aqui, um legado, é a realização da Expomel anualmente. Não vai ter o Congresso Brasileiro de Apicultura, mas terão outros seminários. Nós já estamos discutindo, provavelmente, ano que vem, um seminário brasileiro de produção de própolis e pólen. E como atividade econômica, quem é o produtor de mel brasileiro? Qual é o perfil desse produtor? Muito interessante essa pergunta, porque o perfil do produtor, do criador de abelhas, é o pequeno produtor, é o agricultor familiar. 90% desse público, desses criadores, estão dentro da agricultura familiar. E isso foi uma das coisas que mobilizou a prefeitura aqui, nos apoiar e fazer essa Expomel, porque pode ser uma alternativa de renda para a população de Itabuna. E um produtor pequeno, médio, ele pode ter uma renda de quanto? Ele com 12, 15 colmeias? Ele pode, se ele trabalhar se ele tiver bom pasto e trabalhar dentro das tecnologias preconizadas, dos manejos das abelhas corretos, ou seja, ele tem que fazer curso, ele tem que saber o que é que ele está fazendo, ele pode ter uma renda até um salário mínimo a mais por mês. Por mês. E ele pode vender o quê? O mel e o que mais? A própolis, tudo ele produz? Olha, a cadeia produtiva da apicultura e meliponicultura, ela é muito vasta. Então, não se resume ao produtor, ao criador. Então, a pessoa que vai confeccionar as colmeias, as caixas onde serão criadas as abelhas, faz parte dessa cadeia produtiva. O fornecedor de embalagens para se vender o mel, ele faz parte da cadeia produtiva. O técnico que vai ensinar como criar abelhas e que vai acompanhar como está sendo feito, ele faz parte da cadeia produtiva. O consumidor que vai comprar todos esses produtos das abelhas, então ele também faz parte da cadeia produtiva. Então, o produtor, ele sabendo produzir, ele pode produzir mel, pode produzir pólen, pode produzir própolis, pode produzir veneno. Veneno não só mata, mas é um excelente remédio, né, para artrite, artrose, para doenças de circulação de um modo geral, né, articulações e circulação. Então, temos a cera, que ele pode produzir, que faz parte do batom, faz parte de tintas, né, de cera automotivas. Então, tem a cera de abelha.
tem, já falei, pólen, própolis, cera, geleia real, que é o alimento da abelha rainha, que é um alimento poderosíssimo e que também faz parte da apiterapia. Quer dizer que é uma gama de produção que não se esgota. E a tecnologia, nós temos tecnologia boa de produção no Brasil ou ainda falta alguma coisa? Bom, considerando o nível tecnológico dos nossos produtores, eu acho que a indústria brasileira satisfaz. Só que, como nós estamos avançando e muito rápido, é um outro nicho também que vai ser produzir para atender as necessidades dos apicultores, porque à medida que ele vai crescendo, à medida que ele aumenta o seu nível tecnológico, à medida que ele aumenta a sua produção, ele quer tecnologias mais avançadas que já existem lá fora, né? Então essa indústria vai ter que se adequar às exigências dos criadores de abelhas do Brasil. E para o uso tecnológico das abelhas, também tem tecnologia para criação de colmeia e tal? Tem alguma coisa nessa A área? abelha, a gente precisa entendê-la, conhecer e entender. E dar a ela o conforto que ela precisa e nos dar em retorno todos os seus maravilhosos produtos. Então, assim, se nós sabemos que uma abelha, ela necessita de determinado espaço, digamos, se eu vou criar jataí, o tamanho da colmeia é um, se eu vou criar uruçu é outro, mandaçaia é outro, se eu vou criar apis é outro modelo de caixa, é outro modelo de criação, é outro modelo de lidar com essas abelhas. Então, o produtor tem que ter esse conhecimento. Porque, então, ele vai dar o espaço, ele vai dar a pastagem, ele vai dar a água perto, ele vai fornecer condições de conforto para que a abelha produza para ele. Bem, estamos encerrando o segundo bloco de O Assunto falando de apicultura e meliponicultura com Wandira Pereira da Mata, presidente do Conselho Nacional de Agronegócio de Abelhas. Estamos começando o terceiro bloco de O Assunto falando de apicultura e meliponicultura. A gente falou da criação da abelha, que é um inseto social, e às vezes um inseto não social, porque também tem abelhas que vivem isoladas sozinhas em pequenos grupos. Eu queria saber o seguinte, a morte de abelhas, de que forma preocupa os produtores de mel e de que forma isso pode afetar o meio ambiente, evidenciando a existência de problemas ambientais graves no país? E é um assunto muito sério esse, porque nós estamos vivendo uma crise de mortandade de abelha muito grande, né, devido à aplicação indiscriminada de agrotóxicos. Nós estamos, nós estamos passando por esse cenário altamente desfavorável e não estamos vendo um horizonte de como controlar isso, porque cada dia mais agrotóxicos são liberados e mais agrotóxicos entram clandestinamente no país, mais agrotóxicos são manipulados por pessoas não credenciadas, que não têm esse conhecimento. E a tecnologia também que está sendo utilizada para aplicar esse agrotóxico é altamente letal para abelhas. Porque nas grandes culturas, como soja, cana-de-açúcar, milho, se aplica agrotóxico de avião. E você não vai direcionar o vento para onde é que vai essa deriva, que a gente chama de deriva, para onde é que vai esse veneno. Então se mata muitas abelhas. Nós tomamos conhecimento das abelhas que, digamos, tem dono, que tem o apicultor e que dá falta das suas abelhas e que dá notícia de que ele perdeu 450 enxames, 500 enxames, 1000 enxames. Gente, cada enxame tem em média 60 mil abelhas. Você imagine quantas abelhas foram mortas. Quantos milhões de abelhas estão sendo mortas. Mas eu pergunto, e as abelhas do campo? Quem é que está contabilizando a morte dessas abelhas? E são abelhas nativas, algumas abelhas como a arapuá, que todo mundo fala, vamos matar, mas todo animal tem sua importância dentro dos ecossistemas, dentro do ambiente. E eu sempre digo que os produtores rurais, os grandes produtores, estão matando a galinha dos ovos de ouro. Porque sem abelhas não tem vida. Sem abelha não tem alimento. Einstein já dizia que
dizimando as abelhas, os seres humanos só têm mais 4 anos de vida, porque não tem quem vai fazer essa polinização. Não tem quem vai fazer a perpetuação das espécies, não tem quem vai manter a vida no planeta. E é um cenário muito ruim, mas que eu acho que com o diálogo, com algumas ações que nós precisamos fazer para chamar atenção para a nossa atividade de criação de abelhas, nós podemos sensibilizar esses produtores. Porque, se fala, tem que cadastrar todos os apicultores, eles têm que notificar onde está, tudo bem, nós vamos trabalhar com esses que nós conhecemos. Mas eu sempre pergunto, e as abelhas que estão no mato, as abelhas que fazem para nós esse trabalho de polinização de graça, quem vai tomar conta delas? Quem vai responder por elas? Agora, quem vai sensibilizar também a classe política e como ela pode ser sensibilizada para um problema dessa dimensão? Não só esse problema, mas outros que, se der tempo, nós podemos falar. Nós, do Conselho Nacional do Agronegócio de Abelhas, estamos planejando uma grande manifestação em Brasília, né, onde nós vamos tentar sensibilizar nossos governantes para a importância das abelhas, não só econômica, mas principalmente ambiental. A importância dela para a sustentabilidade, para a perpetuação das espécies, para a conservação dos biomas, né? Então, nós estamos chamando de apiário 3 poderes, que vamos colocar algumas caixas vazias de abelhas, pessoas vestidas de apicultores, que chamam a atenção no que se trabalhar com meliponicultura, e alguns fumigadores, que são o artefato que nós usamos para acalmar as abelhas, para trabalhar com as abelhas com ferrão, e para chamar a atenção das autoridades para essa atividade tão importante para o setor primário, para o agronegócio brasileiro. Não é só para o apicultor, não. Ela é importante para a alimentação, para a produção de alimentos no mundo. Sim. E e como fazer essa tecnologia para deter esse avanço da mortalidade? Tem alguma opção como fazer? A opção é negociada mesmo. Nós temos que conversar, nós temos que trabalhar com as grandes organizações dos produtores e mostrar para eles o cenário que se descortina e quais são os problemas que nós podemos ter no futuro. É uma solução negociada mesmo. Não adianta nós querermos impor a apicultura ou eles imporem o agrotóxico, porque todo mundo vai sair perdendo. Apesar da diversidade de preços e da mortalidade de abelhas, quais as perspectivas da apicultura e da meliponicultura no Brasil? Eu acho que são as melhores possíveis, porque diante dos últimos problemas que estão acontecendo no país, que está se chamando a atenção para a preservação ambiental, as abelhas são fundamentais não só para a preservação do que já está, mas para a recomposição do que está sendo destruído através de queimadas, através de desmatamentos indiscriminados. Então a abelha é fundamental. Eu acredito numa solução negociada. E o que pode se esperar da Expomel como resultado para outros produtores da Bahia e do Brasil? Nós esperamos que daqui desse evento, que eu acho que vai ser o mais importante, foi a perspectiva que nós trabalhamos, que saiam documentos para serem encaminhados ao Ministério da Agricultura, ao Ministério do Meio Ambiente, ao senhor Presidente da República, aos senhores deputados, aos senhores senadores, e com a nossa presença, nós começarmos a abrir esses canais de diálogos. Os municípios participam de que forma desse processo de mudança que vocês pleiteiam? Os municípios, tudo começa no município. Então, o envolvimento das comunidades, o envolvimento das autoridades locais é de fundamental importância para a nossa atividade. Então, é importante que tenha nos municípios pessoas interessadas em criar abelhas no primeiro momento, mas também vereadores, prefeitos que sejam comprometidos com essa causa. E para isso nós temos que nos mobilizar, para isso nós temos que conversar com essas pessoas. E qual a mensagem que a senhora traz como presidente da Associação Brasileira do Conselho Nacional de Apicultura e Meliponicultura? Bom, a mensagem que eu trago é que as abelhas são nossas amigas.
as abelhas são os animais mais importantes do mundo. Não é porque a gente trabalha com abelha, não. Diante de tudo que eu falei aqui, de tudo que nós conversamos, nós somos o que comemos. Então, eu não gosto nem de planta, eu gosto de carne. Mas acontece que a carne precisa também da abelha. Não entendeu? Para se produzir soja, precisa de abelha. Para se produzir milho, precisa de abelha. Então, todas as produções da área agrícola precisam de abelha. Pode não precisar da ápice, mas pode precisar de uma abelha que a gente nem sabe que ela existe ainda. Porque tem abelhas que antes de serem como abelhas de chão, então antes de elas serem descobertas, estão sendo dizimadas. Porque na hora que se faz uma subsolagem, que é uma prática de preparo de solo, se mata N abelhas que vivem justamente no solo. Então tem que se fazer um estudo de quais abelhas nós temos, que abelhas são essas, qual o comportamento delas, de como nós podemos fazer para preservá-las. Estamos terminando. O assunto é